Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossa legislação aplicada ao Ministério Público da União, tá? E agora, com mais ênfase ainda, né, pessoal, porque o edital aberto, olha que legal, pessoal, edital aberto, né? Alegria total, pessoal, porque agora chegou sua vez, ó. Né? Você que já se encontrava preparando, agora deve intensificar os estudos. E você que iniciou a estudar agora, intensifique também. Por quê? Porque ainda há tempo, pessoal. Tá? O concurso abriu, edital publicou, tá? Muitos estão me questionando, Marciano, mas que vale a pena, né? No meu estado só tem cadastro de reserva, né? Ou então tem poucas vagas. Pessoal, fique tranquilo, fique tranquilo. Muitos deixam de fazer o concurso do MPU por causa da questão da previsão de vaga, pessoal, sabia? Tá? Deixa de fazer por quê? Ou porque só tem cadastro de reserva, ou porque tem poucas vagas, ou pouca vaga, mais cadastro de reserva. Fique tranquilo, pessoal. Deixe o concorrente pensar assim. Sabe por quê? Porque acaba chamando muita gente. Tá? Isso é tranquilo. Eu venho acompanhando o concurso desde 99. Abre pouquíssima vaga ou pouquíssimas vagas e aí vai aumentando, vai chamando. Ainda mais no caso de vocês que tem um projeto de lei em andamento para aumentar o número de vagas. Então não se preocupe, pessoal. Intensifique o seu estudo. Foque seu estudo, dedique, tá? E não esquenta com isso. Só para você ter uma ideia, no meu concurso, quando eu fiz, em 99, não tinha uma vaga, era 0 vaga, só era CR, cadastro de reserva. Chamou todos, pessoal. Tá? Todos foram chamados. Se tivesse mais aprovados, tá? Todos seriam chamados. Por que isso, pessoal? Porque vai vagando. Né? Eu disse aqui numa dessas minhas aulas, que no Ministério Público da União a rotatividade é muito grande. Só para você ter uma ideia, o próprio concurso já abre vaga. Sabe por quê? Muitos técnicos passarão para analista. E aí sobrará a vaga dele. Porque ele vai ser chamado para analista, evidentemente. Vai sobrar a vaga dele para técnico. Outros serão chamados para outros concursos. Ou terão aposentadoria. Fique tranquilo. Só para você ter uma ideia, no estado de Mato Grosso, né? 2 vagas mais cadastro de reserva. Eu conversei com um colega, Marciano, de cara aqui, certamente já serão chamados aí mais de 20 candidatos, mais de 20 aprovados. E no decorrer do concurso, provavelmente passará de 50, de 60, de 80 candidatos aprovados. Então, fique tranquilo, pessoal. Aprofunde o seu estudo, não desanime com a questão de vagas, tá certo? Por quê? Porque acaba chamando muita gente, tá bom? Então, tranquilo? Conversado assim? Tá? Claro, às vezes eu já questionava, por que no Ministério Público, às vezes, você chega lá, tá lá, esposo e esposa trabalhando no MPU. Agora, por exemplo, no último concurso, passou pai e o filho, tá lá, pai e filho. Por que isso? Esposa, irmão. Senhores, porque quem está lá dentro sabe que, apesar do edital colocar pouca vaga, isso é um desestimulador para quem não conhece. Quem está lá dentro fala, não, pode fazer o concurso, aprofunda porque vai acabar chamando. Então, não, que conhece, sabe que é assim. Para você eu estou te dando a dica, não se preocupe com isso. Por favor, intensifique o seu estudo. Outro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Marciano, o edital saiu muito em cima. Eu estava esperando esse edital lá para metade de abril, para metade de maio. Dá para estudar, Marciano? Claro que dá, pessoal. Claro que dá. Todo mundo está no mesmo barco. Aquele que estudar mais, aquele que conseguir aprender mais, vai embora, pessoal. Tá certo? Não tem 60 dias para um e 90 dias para outro. Estão todos nivelados no mesmo barco. Tá? Então dá para estudar. Eu estudei, sinceramente, 31 dias para o concurso. Consegui passar. Claro que eu já vinha estudando para outros concursos, mas foquei 31 dias para o MPU. Estou dizendo isso para você, porque se eu conseguir, por que você não pode conseguir? Tá certo? Vai conseguir sim. Mesmo estando próximo à prova, intensifique o seu estudo, muitos exercícios, tá certo? Tranquilo, pessoal? Queria mandar um abraço aqui para a Auriele, tá? E para a Priscila aqui de Cuiabá. Abraço para vocês, tá? Força aí, pessoal, tá? Marília Santos, tá?
tá? Natália Nogueira, de Serra Talhada, em Pernambuco, abraço para você. Leide Siqueira, Adriana de Aracaju, Cláudio Afonso, tá? E queria mandar um abraço aí pro meu amigo Rafael. Rafael, pessoal, passou, hoje é analista do Tribunal Regional do Trabalho e está estudando para membro do MPT, procurador do trabalho. Certamente vai conseguir, por quê? Porque assim como você, o Rafael, ele é uma pessoa extremamente dedicado, extremamente humilde e corre atrás do lucro. Ele não é daquele que corre atrás do prejuízo. Você não tem que correr atrás de prejuízo. Está doido? Vai correr atrás de prejuízo? Tem que correr atrás do lucro. E ele corre atrás no sentido de que buscar intensificar os estudos, tá certo? Abraço para você e abraço para todos vocês, tá certo, pessoal? Hoje estudaremos... Lembra da aula passada? O que nós estudamos na aula passada? Nós entramos em cada ramo do MPU e estudamos os órgãos. Ou seja, cada ramo é formado por 8 órgãos, lembra? Aquela sequência de órgãos é interessante para você. Tá? Porque às vezes troca um órgão para outro ramo. Por exemplo, constitui órgão do MPF. Aí coloca lá, ó, Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Não. Colégio de Procuradores da Justiça Militar, de fato, é um órgão, mas não do MPT, é do MPM. Tá certo? Nós estudamos aqueles órgãos e eu falei para vocês, na próxima aula, estudaremos a composição e as atribuições. Claro que eu já fiz algumas ressalvas sobre a atribuição de cada órgão. Não estou falando de cada ramo, tá? Agora, nós estamos estudando os órgãos de cada ramo, tá certo? E cada órgão desse tem sua atribuição ou suas atribuições dentro daquele ramo, entendeu, pessoal? Isso é interessante para você, porque você vai ser servidor do MPU. Você tem que saber qual é a atribuição do corregedor. Você tem que saber qual a atribuição do Conselho Superior do MPF, do MPT, do MPM, do MPDFT. Você tem que saber qual o órgão responsável, por exemplo, para formar a lista sêxtupla para escolha de membros para formar o 5º constitucional do STJ, do TST, do TRT, do TRF. Temos que saber isso. Por que isso será questionado? E o que vai definir a prova, pessoal, não é, além do geral, é o detalhe, são os detalhes. Por isso que eu não abro mão de comentar com você aqui cada detalhe da Lei Complementar 75. Ainda que levamos um pouco de mais tempo. Por quê? É isso que vai fazer a diferença para você. Você sabe que um item a mais, você derruba centenas, ainda mais um anula outro, né, pessoal? Tá? E eu ainda comprometo com você de, no final, não desta aula, eu estou fazendo uma seleção dos artigos principais para você mandar bala, ler todos. Claro que você vai ler a Lei Complementar por inteira, mas estou fazendo uma seleção e vou jogar para você, tá? Para dizer, ó, esses artigos não tem jeito, de preferência decorar. Tá certo? Sem abrir mão dos outros. Os artigos principais. Claro que nós já estamos batendo em cada aula nesses artigos. Hoje estudaremos o que então? Como já sabemos que cada ramo compõe-se de 8 órgãos, né? Cada órgão tem sua função. Vamos lá então? Composição dos órgãos, dos ramos do MPU e suas atribuições e suas funções. Ok, pessoal? Tá? Colégio de Procuradores. Os senhores sabem que o primeiro órgão é o Procurador-Geral. Já pulei o Procurador-Geral. Por quê? Nós já estudamos o Procurador-Geral, né? Já vou para o segundo órgão, que é o Colégio de Procuradores. Você lembra quem é esse órgão, pessoal? Você lembra? Colégio de Procuradores, lembra que eu falei para os senhores e para as senhoras que o colégio é a reunião é a soma de todos? Tá certo? Por exemplo, pega-se como a título de exemplo o MPT. O MPT. No MPT, nós temos subprocuradores gerais do trabalho, nós temos procuradores regionais do trabalho e procuradores do trabalho. A soma de todos esses forma o Colégio de Procuradores do
Trabalho. Temos o Colégio de Procuradores da República. Temos o Colégio de Procuradores da Justiça. Temos o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Cada ramo tem a sua carreira. Não é assim, pessoal? Cada ramo tem sua carreira, composta de 3 níveis. A soma dos níveis, ou seja, dos integrantes, desde o mais novo até o mais antigo, acabou de tomar posse, já faz parte do colégio. O mais antigo tem 180 mil anos de serviço, já faz parte, ainda faz parte do colégio. Claro que não entra aqui os aposentados, os inativos. Faz parte do colégio o membro ativo. Tá certo? Ou seja, aquele que ainda não se aposentou. Muito bem. Isso aí eu já sabia, Marciano. Isso aí você já está perdendo tempo explicando. Isso eu já sabia. Não sei por que você está explicando isso aí. Muito bem. Então, só para relembrar. Colégio de Procuradores, então, o colégio é a somatória de todos. Isso aí eu já sabia, então. Então, nós temos que saber, então, agora, as atribuições desse colégio. Tá? Você acha que não vai perguntar isso? Claro que vai. Claro que vai, só vai, ó. Olha aqui, analista administrativo CESP 2010, caiu uma questão sobre colégio. Então você fica esperto, entendeu? Porque o que vai definir é o detalhe, pessoal. O geral, aquele concurseiro de última semana, que, né, ele falou, não, só vou decorar algumas coisas, isso aí ele pode até saber. Agora você vai definir a sua vaga, é no detalhe, tá, pessoal? É no detalhe, você tem condições, tá? Você já imaginou o que você estará fazendo daqui a um ano? Claro, só Deus sabe, mas você está fazendo a sua parte. Você já pensou que existe uma possibilidade de daqui a um ano você ser um servidor do Ministério Público da União, lá lotado no MPF, ou no MPT, ou no MPM, ou no MPDFT? Você já pensou nessa possibilidade? Pois é, pessoal, existe essa possibilidade. Tá certo? Por quê? Porque vagas existem, você está habilitado a fazer o concurso, existe essa possibilidade. Tá certo? Você está fazendo a sua parte. Eu agradeço aí as considerações que vocês estão me passando por e-mail. E também, pessoal, quero dizer, as perguntas que estão chegando, o nível é extremamente alto. Tá certo? Parabéns, estão aprofundando, conte comigo, tá certo? Senhores, atribuições do colégio. Colégio de onde, Marciano? Colégio de cada ramo. Porque aqui, senhores, eu já estou estudando o geral e já vou fazendo o particular. Tá certo? Ou seja, a função do colégio vai chegar um momento e falar, opa, isso aqui só não tem no MPF, mas tem no MPT, no MPM e no MPDFT. Atribuições do colégio. Opinar sobre assuntos gerais da instituição. Opinar sobre assuntos gerais da instituição. Cada ramo não tem seu colégio? Entenda esta instituição não como MPU por inteiro, tá, pessoal? Por favor. Esta instituição, eu quero referir a cada, muito bem, a cada ramo, porque compete ao colégio de procuradores ou de promotores, vai depender do ramo, compete ao colégio de procuradores da República, que são membros do MPF, compete ao Colégio de Procuradores do Trabalho, que são membros do MPT. Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça. Olha a preposição, da Justiça. São membros do MPM. Compete ao Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. MPDFT. Cada ramo tem seu colégio. É isto que quer referir a instituição. Porque senão vem pegadinha e joga isto como se fosse o MPU inteiro, por inteiro. Não. Opinar sobre assuntos gerais do MPU na integralidade não compete ao colégio. Compete ao Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Esse assunto geral da instituição, essa instituição quer dizer instituição MPF, MPT, MPM e MPDFT. Porque se o interesse for de todo o MPU, tá? Quem vai opinar é o Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Conselho de Assessoramento Superior do MPU é formado pelo Procurador-Geral da República,
pelo vice-procurador-geral da República e pelos 4 chefes. Melhor, pelos 3, porque 4 não dá, porque o procurador-geral da República é o mesmo chefe do MPF. O Conselho de Assessoramento Superior é formado, então, pelo PGR e seu vice, pelo PGT, pelo PGJM e pelo PGJDF. Essa galera forma o Conselho de Assessoramento. Não é este o que nós estamos estudando. Colégio é diferente de Conselho de Assessoramento. O colégio, cada ramo tem. Muito bem, Marcelo. Opinar sobre assuntos gerais da instituição. Tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Estamos querendo mudar a sede do MPM. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Ora, você que é do MPM vai votar, você que é do MPM vai votar. Todos vão opinar, tá certo? Porque é o interesse geral da instituição. Qualquer assunto que interesse a toda a categoria daquele ramo. Porque se for interesse da categoria de todos os ramos, já não é o colégio. É o Conselho de Assessoramento Superior. Matei, Marcelo. Pode perguntar do jeito que for, tá? Outra atribuição do colégio, de cada ramo, é elaborar lista tríplice e sextupla. Aqui você fica esperto, pessoal. Aqui você fica esperto. Lista tríplice, o próprio nome já diz, é uma lista com 3 nomes. E a lista sextupla, muito bem, é uma lista com 6 nomes. O colégio tem a atribuição para elaborar lista tríplice. Para quê, Marcelo? Se for o MPT, lembra? MPT, MPM e MPDFT, o colégio desses ramos elaborarão a lista para escolha do seu procurador-geral. Muito bem, para escolha do seu procurador-geral. E por que não o MPF? Você sacou essa? Muito bem, porque a escolha do procurador-geral do MPF não precisa de lista tríplice. É feito livremente por quem? Muito bem, presidente da República, depois com aprovação do Congresso Nacional, não é isso? Falso. Aprovação do Congresso Nacional? Não. Aprovação de uma parte do Congresso. Aprovação do Senado Federal. A aprovação do Congresso vai ser a pegadinha que vai cair e você vai matar. Não é a aprovação do Congresso, é a aprovação do Senado Federal. Não é isso? A lista tríplice formada pelo colégio, então, é para escolha do PGT, do PGJM e do PGJDF. Porque não tem lista tríplice para escolher PGR. Tá certo? A lista sextupla, que vão colocar com uma pegadinha. O chefe do MPT, ou o chefe do MPM, ou o chefe do MPDFT é escolhido pelo Procurador-Geral da República através de uma lista sextupla. Falso. Lista sextupla não é para escolher o chefe. É para formação do quinto. Muito bem, quinto constitucional. Aí entra o MPF, aí entra o MPT, pula o MPM e entra o MPDFT. Marcelo, sabe o que eu vou fazer para gravar então? O MPF não faz lista tríplice e o MPT, o MPM não faz lista sextupla. Está aí, ó. Procura na lei complementar para você ver se aparece a situação de lista sextupla para o MPM. Não aparece. Procura para ver se aparece lista tríplice para escolha do PGR, do MPF. Não aparece. Vai aparecer no MPF para escolha de corregedor, entendeu? Mas não para escolha do chefe do PGR. Então, retornando, olha só a pegadinha, olha só o detalhe para você. Pessoal, lista sextupla, que é a composição, a formação de 6 nomes, é para que um membro saia do ramo e vá integrar um tribunal. Marcelo, ele vai perder totalmente o vínculo com o ramo,
Totalmente, pessoal. Ele vai sair do MPU, ou do MPT, ou do MPM, ou do MPDFT, ou do MPF. Marciano, você errou, Marciano. Muito bem. MPM não faz lista sexta. Tá esperto. Tá esperto. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tá vendo como até a gente cai na pegadinha? MPM não faz lista sextupla. Ah, muito bem para sua cara, Marciano. Você está dizendo, então, que no MPM não vai ter integrantes do MPM que vai para o tribunal, para o STM. Claro que vai. Mas a lei complementar foi omissa nesse ponto. Se perguntar segundo a lei complementar, o MPM formará a lista sextupla, isto não é verdade, porque a lei complementar foi omissa nessa. E no concurso nós não podemos inventar. A lei, ainda que venha a ser feita, mas na lei complementar não fala disso. Ah, mas Marciano, eu sou do MPM e eu sei que aqui faz lista sexta. Sim, só que não tem previsão na lei complementar. Tá certo? Não tem previsão de lista sexta para o MPM. Por isso que eu falei para você. Enquanto o MPF não faz lista tríplice para escolha do seu procurador-geral, o MPM também não faz lista sextupla para compor o tribunal, o Superior Tribunal Militar. Então, o que é essa lista sextupla e quem faz? A lista sextupla é para escolha de membro que sairão do MPF, que sairá do MPF para compor um tribunal. Que tribunal? Seja ele, senhores, seja ele, tá? O STJ, seja ele o TST, seja ele TRF, TRT ou o TJ do DF. Você, Rafael, que hoje é analista do TRT, vai passar para membro do MPT e certamente um dia vai sair do MPT, porque você é esperto pra caramba, e vai ser o desembargador, o ministro. Entendeu? E aí, claro, até lá nós estaremos já bem velhinhos, né? Vamos encontrar em Brasília para tomar uma bem gelada. Por quê? Porque você saiu do MPT para integrar um tribunal, no caso seria o TST ou o TRT. Marcelo, eu não quero o TRT, já quero ir direto para o TST. Posso? Claro que pode. Claro que pode, desde que preencha os requisitos legais. A lista sextupla, você viu aqui, entrou o STM? Não, mas entrou, né? O STJ, o TST, TRF, TRT e TJ. Tá certo? Quem é que vai poder participar da lista sextupla, tá? Para a composição do STJ, senhores? O pessoal do MPF e o pessoal do MPDFT. Ah, Marcelo, então eles podem colocar pegadinha aqui, os membros do MPF poderão, através do 5º Constitucional, integrar o TST. Não. Integrarão o STJ. Integrarão ou também o TRF. Ah, então aqui eu já pulo para cá. O TRF, a lista sexta com 6 nomes que o MPF fará, através do Colégio de Procuradores da República, tá? O TRF também recebe integrantes do MPF. E você passou para o Procurador da República, tá certo? Preencheu os requisitos legais para compor o TRF. Mas você não quer fazer concurso para juiz federal, você quer passar direto para cá. Só tem um jeito, através do 5º Constitucional. Vai ter um dia, surgiu uma vaga no TRF, é do Ministério Público Federal. Aí quem quer? Eu. Não dá para sair na porrada. Não, eu vou, não, eu que vou. Não, então faz o seguinte, tem muita gente que quer, vamos fazer uma lista com 6 nomes e mandar para lá. Eu quero, candidatou. O colégio vai votar. Esta votação é facultativa, tá certo? Ela é plurinominal, você pode votar em vários nomes. E também, senhores, é secreta. Secreta, plurinominal e facultativa.
Tá certo? O MPF, então, formará a lista tipo sextupla para o TRF e para o STJ. E o TST? Ora, quem que vai formar a lista sextupla para ele? Muito bem, o pessoal do MPT. O pessoal do MPT também forma a lista sextupla para o TRT. O pessoal do MPT também para o TRT. O MPF para o TRF, o MPF para o STJ. O MPT para o TST, o MPT para o TRT. E o TJ do DF, isso aí você não precisa falar não, Marcelo, que isso aí eu mato. Muito bem. Pessoal do MPDFT formará a lista sextupla para o quinto constitucional do TJ do DF. Vejam, senhores, que o pessoal do MPDFT também pode participar da lista sextupla para o STJ. Ó, o STJ, então, recebe membros do MPF e do MPDFT. O TRF recebe membros do MPF. O TRT recebe o nome do MPT. O TST recebe membros do MPT. E o TJ do DF recebe membros do MPDFT. Membros do MPDFT vêm para o para o TJ e também para o STJ. E o TRF só do MPF. Esta é a lista sextupla, que por enquanto basta. Daqui um dia nós vamos falar daqui mais um pouco, para não complicar, você vai entrar de requisito. Opa, precisa ter mais de 10 anos na carreira. Para uns precisa de mais de 35 anos, menos de 65. Para outros já não tem essa questão da idade, só tem a questão do tempo de serviço. Tá certo? Senhores, esta é a lista, a questão da lista sexta. Só o que eu preciso entender disso, Marcelo? Que todos os ramos, com a exceção do MPM, formarão lista sextupla para a composição dos tribunais STJ, TST, TRF, TRT, TJ do DF. Tá certo? Não é lista tríplice, é lista sextupla. Se em algum momento eu for em lista tríplice, não é lista tríplice, é lista sextupla. Lista tríplice é para outra coisa. Tá certo? Para escolha de membros que integrarão um desses tribunais, é lista sextupla. Tá certo? Esse que é o famoso quinto constitucional. Claro que quando se fala em STJ, não é bem um quinto, seria um terço constitucional. Mas, por enquanto, não interessa essa diferença. O que você tem que sacar é que poderá um membro sair do MPU, seja do MPF, do MPT, do MPDFT, e compor um desses tribunais, sem concurso. Ele deixa de ser procurador do trabalho para ser desembargador do trabalho. Ele deixa de ser procurador da República para ser ministro do STJ. Ele deixa de ser um promotor da justiça, de justiça do Distrito Federal para ser um desembargador do TJDF. Isso é possível? É possível. Como será feito isso? Através de uma lista sextupla, vai cair para você. Quem é o responsável para fazer a lista sextupla? É o Conselho. Vai cair para você. Você vai dizer falso. É responsável pela lista sextupla, a atribuição é do colégio. Muito bem. Colégio de cada ramo. Não é um colégio responsável por fazer tudo, porque isso é pegadinha também. Tá certo, pessoal? Tá? Falando nisso, na pegadinha, olha aqui, ó. Olha essa questão aqui, pessoal. Ó. Analista administrativo, CESP 2010. A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue os itens que se seguem. Aí um dos itens era: compete ao Colégio de Procuradores da República. Colégio de Procuradores da República, sabe quem é, né? É os integrantes do MPF. Muito bem. Compete ao Colégio de Procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória. Aí você já podia gritar lá no meio dessa prova: pegadinha. O fiscal ia olhar para você. O que você falou aí? Nada não.
Todos os seus concorrentes iam ficar desesperados, vão ficar dizendo, mas onde que tem pegadinha aqui, meu Deus do céu? Está em dúvida, ele já vai mudar C para E, e aí pronto. Estou brincando, não faça isso que o fiscal vai tomar sua prova. Você pode falar só aqui, seu FDP, fala assim aqui, você queria me pegar nessa aqui. Mas fala bem baixinho, porque se o fiscal escutar, vai dar problema para você. E aí depois você vai falar, pô Marciano, tomaram a minha prova, vou falar aquilo que você falou. Não, só fala no pensamento, tá certo? Compete ao Colégio de Procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória. Que obrigatória? A votação é facultativa, lista tríplice, para a composição de todos os tribunais superiores. Falso, senhores. Falso em duas situações. Primeiro, que não é obrigatória. E segundo, que não é lista tríplice, é lista sêxtupla. Para escolha de tribunais, tem 3 erros aqui, senhor. 3. Vamos descobrir? A questão versa sobre quem tem atribuição para fazer a lista, do que se trata essa lista e para que serve. Senhores, compete ao Colégio de Procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória. Primeiro erro, não é votação obrigatória. Listas, para formar listas, seja tríplice ou sêxtupla, é facultativa. Você vota se você quiser. Agora, se você optou votar, aí a votação será secreta, não é pública. Tá certo? Tá? Votação secreta, você sabe, vai ter aquela urna lá, escondido lá, tampado para você votar. Tá certo? Você não precisa revelar o seu voto. Seu voto não é público. Você vai lá e vota. Você está lá na urna, escondido, né, Marcelo? Isso mesmo, isso mesmo. Se você quiser contar para os outros em quem que você votou, esse problema é seu. Tá certo? Tá, mas a votação, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Primeiro erro. Lista tríplice para composição de todos os tribunais. Primeiro que para compor aqueles tribunais, não é lista tríplice, é lista sêxtupla. Muito bem. Outro erro. De todos os tribunais, muito bem, todos os tribunais superiores, incluiu aqui o STM. Quem falou que a lei complementar fala que o STM precisa de lista? Não é isso? Lembra que eu coloquei aqui STJ, TST, TRF, TRT e TJ. Sai fora STM. Realmente, STM vai ter membros do MPM que integrarão você. Mas a lei complementar não falou em lista sêxtupla. Portanto, a alternativa está errada em 3 situações. No mínimo, pode até que tenha mais outros aí. Eu já apontei 3 aqui já de cara. Tá bom? Tudo isso para dizer para você que cuidado, não faça confusão com lista tríplice, com lista sêxtupla. Nesta questão, ele usou lista tríplice para quinto constitucional, para a formação de tribunais. Olha aqui, ó. Para a composição de todos os tribunais. Não, não é lista tríplice, é lista sêxtupla. Tá certo? Tá? E mais, ainda que seja lista sêxtupla, não é todos os tribunais, não são todos os tribunais. Sai fora o STM. Muito bem. Também é função do colégio de cada ramo escolher 4 membros para compor o Conselho Superior. Lembra que tem o Conselho Superior, pessoal? Tem o Procurador-Geral, quais são os órgãos? Procurador-Geral, depois o Colégio, depois o Conselho e depois vem a Câmara, não é isso? Depois Corregedoria e depois os membros. Tá bom. O Conselho é formado, em regra, aliás, dos 4 ramos, todos os 3 que eu vou citar agora, MPF, MPT e MPDFT, o conselho de cada um tem 10 membros. 10. Saiu fora o MPM, porque o MPM não são 10 membros. Vamos falar dele certinho, né? MPF, MPT, MPDFT, o conselho superior de cada um desses ramos, tem 10 membros. Muito bem. Desses 10, 4 são escolhidos pelo colégio. Matei essa aí, Marcelo, tranquilo. 4 são escolhidos pelo colégio, tá certo? Eles vão votar
irão votar, escolhe 4, é uma atribuição deles, escolhe 4. E lembrando que vão para o conselho os membros do último nível, ou seja, os subprocuradores gerais, ou no TJDF, que não tem sub, os procuradores de justiça, né, que é o último nível do MPDFT. Mas no MPF, subprocurador-geral da República, MPT, subprocurador-geral do trabalho. Tá certo? Tá? Quem escolhe 4 membros dos 10 é o colégio de cada ramo. Marcelo, desses 4, dos 10 faltaram 6. Outros 4 são escolhidos pelos próprios sub. 4 mais 4, 8. 4 pelo colégio, 4 pelo sub. Sobraram 2, mas não fica faltando 2. 2 são membros natos do conselho. Um é o procurador-geral, chefe do ramo, e outro é o seu vice. Você matei então, Marcelo. Tá? Você vai falar do conselho, mas aqui eu já matei então. O colégio é formado por todos. O conselho é formado por 10, exceto o MPM. O colégio é formado por todos, o conselho é formado por 10. O conselho tem a forma de composição. 4 escolhido pelo colégio e 4 escolhido entre os pares do último nível. Muito bem. E 4 mais 4, 8, né? Faltaram 2. Um vai ser o próprio procurador-geral-chefe do ramo e o outro é o seu respectivo VIX. Tá certo? Senhores, essas são as atribuições do colégio. É mais fácil porque são poucas atribuições. Opinar sobre o interesse geral, formar lista tríplice e sextupla para a escolha do procurador-geral e para, exceto o MPF, e para a formação de tribunal, composição de tribunal, exceto o MPM, e escolha de membros para compor o conselho, 4 membros, tá? Mas se cair para nós assim, ó, compete, dentre as atribuições do colégio, está a escolha de corregedor geral. Eu vou marcar isso aí, Marcelo. Eu vou marcar e vou recorrer desse negócio. Sabe por que eu vou marcar, Marcelo? Vou marcar porque corregedor geral interessa, é um assunto geral de toda a instituição. Eu vou marcar essa e quero ver quem que vai fazer ou não marcar. Pessoal, não marca. Não marca, sabe por quê? É verdade que o corregedor geral é de interesse geral, porque ele pode fiscalizar todo mundo. Só que existe uma previsão específica que para a escolha do corregedor é através de uma lista tríplice formada não pelo colégio, mas pelo conselho. Entendeu? É verdade que o corregedor geral é escolhido através de uma lista tríplice, mas não é o colégio que faz essa lista tríplice, mas sim o conselho de cada ramo. Tá certo? Eu lembro disso, você falou na aula anterior, só para relembrar então, tá? Senhores, falamos desta questão, tá? E agora, conselho superior de cada ramo. Olha só, eu estou falando de órgão de cada ramo. Eu não falei do procurador-geral porque eu já falei dele várias vezes. Eu falei do colégio porque eu teria que falar das atribuições e fazer aquela diferença entre lista tríplice e lista sextupla. E agora, senhores, o conselho superior de cada ramo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, pessoal. Cada ramo do MPU tem um conselho, denominado Conselho Superior. O MPF tem o seu conselho, o MPT tem o seu conselho, o MPM tem o seu conselho e o MPDFT tem o seu conselho, os seus conselheiros, né? Para compor o conselho tem que ser membro do último nível. Claro, o cara vai ser conselheiro, pô. Entendeu? Geralmente você busca conselho com alguém mais sábio. Presume-se que alguém mais sábio seja aquele que tem mais experiência de vida, nem sempre. Mas presume-se isso, não é, pessoal? Tá? Ora, o conselho é formado por integrantes do último nível. Só que tem o número certo. Tá certo? Tem o número certo. Isto que nós vamos estudar. Tanto a composição e depois a atribuição de cada conselho. Pessoal, muito cuidado. Cada ramo tem seu conselho. Mas o MPU não é formado pelos 4 ramos?
Então, o MPU, na verdade, cada ramo tem o seu conselho. O MPU tem 4 conselhos de cara aqui, conselho superior. Um do MPF, um do MPM, um do MPT, um do MPM e um do MPDFT. Não tem? Tem. O MPU tem mais um conselho, que é o conselho do MPU. Não é de cada ramo, é o conselho de todos. Esse conselho do MPU recebe o nome de conselho de, muito bem, de assessoramento superior do MPU. O conselho de assessoramento superior do MPU, ele é formado pelo Procurador-Geral da República, pelo vice e por cada chefe, ou seja, pelo chefe do MPT, pelo chefe do MPM e pelo chefe do MPDFT. Beleza? Não é isso que nós estudaremos agora. O que nós estudaremos agora é o conselho de cada ramo, não o conselho de assessoramento superior. Além desse conselho de assessoramento superior, você sabe que tem um outro conselho que vai cair no seu concurso, e nós estudaremos aqui, que é o Conselho Nacional do MP. Conselho Nacional do Ministério Público. Não é este que estudaremos agora. Eu vou ter um tópico só assim, ó, Conselho Nacional do MP. Tá certo? Estudaremos ele em apartado. Aqui cada ramo terá o seu conselho. Muito bem, Marcelo, isso eu já sei. Avance, avance. O MPF tem o seu conselho, o MPT tem o seu conselho, o MPM tem o seu conselho e o MPDFT também tem o seu conselho. Pois bem, qual é a composição? Você já falou, Marcelo. Sabe o que eu vou fazer? Marcelo, você matou já aí. Você falou que formado por 10 membros. Formado por 10 membros. Formado por 10 membros. O MPF, o conselho do MPF tem 10 membros. O MPT, o conselho do MPF tem 10 membros. E o MPDFT tem 10 membros. E o MPM? Ué, o MPM não vamos deixar para depois. Tá certo? Porque nós vamos estudar isso aqui, estudaremos isso aqui, depois falaremos do MPM. Senhores, vai dizer para você, vai cair para você, ó. O conselho de cada ramo é formado por todos os integrantes em atividade na carreira do ramo. Falso, porque isto é colégio. O conselho já é mais limitado, tá certo? Nem todo mundo pode ser conselheiro. O cara tem que ser sábio, o cara tem que estar no último nível. Não precisa de muita gente, senão vira bagunça. Né? Deve ter pensado a lei com o legislador, ou o PGR, quando fez o projeto de lei, né, que deu origem à Lei Complementar 75. Diante disso, cada ramo tem seu conselho, e o MPF 10, MPT 10 e MPDFT 10 membros. Desses 10, pessoal, você faz assim, ó. Desses 10, um é o Procurador-Geral da República. Tá? É formado pelo Procurador-Geral da República, né? E também é formado pelo seu vice-procurador-geral. Então já tem 1, 2. Faltam 8. 4 é escolhido. Isso eu matei, Marcelo. 4 é escolhido pelo colégio de procuradores da República. E 4. 1, 2, com 4, 6. Pessoal, não cai matemática, mas cai raciocínio lógico. Não, Marcelo, matei. Também não precisa aloprar. E mais 4. 1, 2, 4, 6. E mais 4, escolhido pelos próprios membros do último nível. Pelos subprocuradores gerais da República. Olha só. Esta é a composição do Conselho do MPF. Procurador-Geral da República e seu vice, eles são membros natos. O que é um membro nato, Marciano? Virou procurador-geral e virou vice, você já faz parte do conselho. Ah, mas o pessoal não gosta de mim. E daí? E daí? Ah, mas o povo não gosta de mim, Marciano. Onde já se viu eu ser conselheiro de quem não gosta de mim? Fazer o quê? Fazer o quê? Vai ser conselheiro sim. Porque virou PGR, tornou-se PGR ou vice, automaticamente já é membro nato. Tá? São membros natos, ou seja, faz parte automaticamente do conselho. Você não precisa ser votado pelo colégio, se você é procurador-geral ou vice. Você não precisa ser escolhido pelos próprios subprocuradores gerais.
Tanto é que nenhum dos procuradores gerais que vão ser seu colega lá no conselho gosta de você. Nenhum. Odeia você. E daí? Você é membro nato. Todos os procuradores, os membros, não gostam de você. Quem que vai pedir conselho para você? Provavelmente ninguém. E daí? Você é membro nato. É como se fosse lá, né? Terão que te engolir, porque você é membro nato. Agora, 4 é escolhido pelo colégio, aí pode escolher, vou escolher meu amigo fulano, papapá, pipipi, desde que seja do último nível, e 4 entre os próprios subprocurador-geral da República. Beleza, pessoal? 10, então, aqui. O MPT também, pessoal, o MPT também, ó. O Procurador-Geral do Trabalho e seu vice, eles são membro nato. 4 procuradores, 4 formados pelo Colégio de Procuradores do Trabalho e mais 4 formados pelos subprocuradores gerais do trabalho. Os subs também votarão em 4 nomes. Aí, 4, 8, 10. Esta é a composição. E o MPDFT? Ora, o Procurador-Geral de Justiça mais o seu vice são membros nato. Beleza, Marcelo? Matei. Tá? São membros nato. 4 serão escolhidos pelo Colégio de Procuradores e Promotores. Tá? Colégio, Marciano. Colégio. Tá? E mais 4 serão escolhidos pelos Procuradores de Justiça. Tá aí, pessoal. Tá? Faltou o MPM, porque eu puxei uma seta aqui, faltou o MPM. Cuidado com o MPM, porque a pegadinha vai dizer: todos os conselhos superiores terão, cada um, 10 membros, segundo a Lei Complementar 75. Falso. Só o MPF, o MPT e o MPDFT. Só o MPF, o MPT e o MPDFT. 10 membros. Pessoal, o MPF, o MPT, o MPDFT, o procurador-geral de cada um deles é membro nato, não é? E também, senhores e senhoras, já é o presidente do conselho. Ah, Marcelo, então ele já é automaticamente chefe do ramo e chefe do conselho. Ah, Marcelo, agora eu vou matar. Você não precisa nem falar do vice-presidente do conselho, porque agora eu vou dizer então, Marcelo, que se o procurador-geral de cada ramo é automaticamente presidente do conselho, eu faço o seguinte, Marcelo, para economizar espaço na minha cabeça, eu só faço assim, ó. E o vice já vai ser o vice-presidente do conselho. Aí não pode, é falso. Pô, mas e fizeram isso para quê, Marcelo? Só para cair em prova. Entendeu? Só pode. Eu acho que o cara que fez a Lei Complementar 75 podia ser dono, eu acho que ele era dono de cursinho, só pode. Entendeu? Porque olha só, o procurador-geral, ele é já presidente do conselho. Além de ser membro nato, ele já é o presidente do conselho. Então eu não vou cair naquela pegadinha que fala assim, ó, o conselho de cada ramo o conselho de cada ramo elegerão o seu presidente. Vai eleger presidente? Nada. Porque o presidente já é o procurador-geral. Muito bem. Sabe o que eles elegerão? O vice-presidente. O vice-presidente, sim, será eleito pelo colégio. Mas o presidente já é automático o procurador-geral. Seja ele o procurador-geral da República para o MPF, PGT para o MPT ou PGJ para o MPDFT. Virou procurador-geral, automaticamente vira presidente, torna-se presidente do conselho. Então o conselho não elegerá, não escolherá o seu presidente. Ah, mas eu não gosto do PGJ, do DF, diz os outros 8 membros. E daí vão ter que engolir. Ele é PGJ, ele vai ser presidente de vocês, aqui do conselho. Ele vai ser quem vai presidir aqui na reunião, ele que vai abrir a reunião, ele que vai conduzir os trabalhos. Ele é o presidente, ele é o chefe do ramo. Tá certo?
Agora, o vice-presidente do conselho é escolhido pelo próprio conselho. Tá certo? E aí você então, Marciano, então o vice-presidente não é o mesmo que o vice-procurador-geral. Exatamente. Não é o mesmo. É uma outra pessoa. Tá certo? Eles escolherão, aí entre os 10 escolherão, certamente entre os 4 mais 4, quem vai ser o vice. O vice o quê? O vice-presidente do conselho. Ave Maria, Marciano. Não dá para melhorar isso aí, não? Vou tentar melhorar para você. Guarda só o seguinte, você já sabe que cada ramo tem um conselho. Tranquilo. Você sabe que cada ramo tem o conselho e cada conselho tem 10 membros, exceto o MPM, que falaremos separado. Você já sabe que desses 10 membros, 2 são membros nato. Sobram 8. Desses 8, 4 é escolhido pelo colégio e 4 é escolhido entre os pares do último nível, entre os subprocuradores gerais ou o procurador de justiça, no caso do MPDFT. Agora, se é um conselho, tem que ter alguém que preside ali. Ó. Vou estar um dia reunido, todo mundo lá sentado, os 10. Alguém vai ter que conduzir o trabalho. Esse é o presidente. O presidente, ele é o próprio procurador-geral. Ah, tá. O vice-presidente, que aí vem a pegadinha dizendo que o vice-presidente será o vice-procurador-geral. Não é. O vice-presidente será escolhido, será eleito. Não vota para escolher o presidente, porque o presidente já é o procurador-geral. Mas terá uma eleição para escolher, entre eles ali, entre os 10 que irão votar, mas entre eles será escolhido o vice-presidente do conselho. Tá certo? De cada ramo. Esse vice-presidente presta para quê? Esse vice-presidente, você deve lembrar de umas aulas passadas, esse é o cara que vai assumir o lugar do procurador-geral em caso de vacância ou impedimento? Vacância. O vice-presidente do conselho, pessoal, entendeu? Ele, se o PGR morrer, por exemplo, o vice-presidente do conselho assume a vaga de PGR como chefe do MPU, inclusive. Se o PGT morrer, vagou o cargo, houve vacância, quem vai assumir é o vice-presidente do conselho. Por isso que eu falo que não é o mesmo cara do vice-procurador-geral. Não é a mesma pessoa. Se o procurador-geral do MPDFT, procurador-geral de justiça, morrer, ou então for exonerado, ou, sei lá, vagou o cargo, quem vai assumir é o vice-presidente do conselho. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, cuidado, hein? O vice-procurador-geral, ele não assume em caso de vacância. Quem vai assumir é o vice-presidente do conselho do ramo. Porque a pegadinha vai dizer para você que quem assume em caso de vacância de um dos chefes, um dos cargos de chefia do ramo, é o vice-presidente, é o vice-procurador-geral da República. Não, é o vice-presidente do ramo em que houve a vacância. Tá certo? E o vice vai fazer o quê? Não o vice-presidente, é o vice-procurador-geral, lembra? Ele vai assumir em caso de impedimento, muito bem. Está de férias, está doente o procurador-geral, está viajando, ou é inimigo ou amigo da parte, dos envolvidos, vai o vice-procurador-geral. Entendeu, pessoal? Tá? Falta falarmos do MPM, a composição do Conselho Superior do MPM. Poxa vida, Marciano, poxa vida, você começou tão legal quando no início, mas é que na verdade é o seguinte, pessoal, o que vai definir para você é o detalhe. Senhores, o MPM, a composição do Conselho Superior, cuidado, não é 10 membros. Se colocar 10 membros, você coloca falso, tá certo? A composição é todos os subprocurador-geral da
Justiça Militar. Todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Tá certo? Você sabe quantos, Marciano? Eu não sei, porque varia. Tá certo? Todos os subs, a somatória deles compõe o conselho. Por exemplo, pessoal, porque você sabe, né? Pega o MPF, por exemplo. Você tem subprocurador-geral da República, você tem procurador regional da República e você tem procurador da República. No MPM você tem subprocurador-geral da Justiça Militar, procurador da Justiça Militar e promotor da Justiça Militar. Lembra? Esse aqui, a totalidade deste aqui, do subprocurador-geral da Justiça Militar, forma o conselho. No MPF não é assim, não é a totalidade, não é todos os integrantes, todos os subprocuradores gerais do MPF, ou da República, não, é só 10 desses aqui. Aqui todos, aqui 10. Aqui 10, aqui todos. Todos o quê? Todos os integrantes da carreira? Não, porque todos os integrantes da carreira formam o colégio. Todos os integrantes do último nível, ou seja, é formado pelos subprocuradores gerais da Justiça Militar. Claro que é presidente do Conselho Superior do MPM o Procurador-Geral da Justiça Militar. Tá certo? E, claro, que é membro nato do Conselho do MPM, também o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. Esta, senhores, é a composição. Olha aqui, ó, os artigos de cada um deles. Ó. O Conselho Superior do Ministério Público Federal é presidido pelo Procurador-Geral da República. Tem a seguinte composição. O Conselho Superior do MPF, presidido pelo PGR, tem a seguinte composição. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. Tá? 4 subprocuradores gerais da República, eleitos para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53, inciso 3º. O 53 trata do Colégio de Procuradores. Permitida uma recondução. 4 procuradores, subprocuradores gerais da República, eleitos para mandato de 2 anos, por seus pares. Que seus pares? Pelos próprios subprocuradores gerais da República, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto. Permitida uma reeleição. Ou seja, o conselho será formado por 10 membros, 2 são natos, que é o procurador-geral e o seu vice, isso aqui do MPF. 4 escolhidos pelos subprocuradores gerais, porque é entre os seus pares. Tá? Essa votação não é obrigatória, é facultativa, é secreta. Vota-se em vários nomes. E 4 são escolhidos pelo Colégio de Procuradores. Tá? 4 também são escolhidos pelo Colégio de Procuradores para mandato de 2 anos. Votação também não é obrigatória, é secreta e é plurinominal. Tá certo? O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição. O Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o integram como membros natos. 2. Sobraram 8. 4 subprocuradores gerais do trabalho eleitos para um mandato de 2 anos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. E 4 subprocuradores gerais do trabalho eleitos pelos seus pares, ou seja, eleitos para um mandato de 2 anos por seus pares. Quem é par? Os próprios subprocuradores gerais, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. MPM, o Conselho Superior do MPM, represidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição. O Procurador-Geral da Justiça Militar e o seu vice, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar.
os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Não tem mais aquela situação de 4 escolhidos pelo colégio, mais 4 pelo conselho. Por isso que eu falei, são todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar que compõem o Conselho Superior do MPM. Olha a sacanagem. MPF 10, MPT 10, MPDFT 10, MPM todos. Todos o quê? Todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Marciano, pode perguntar do jeito que for, tá? Olha o MPDFT, pessoal. O Conselho Superior do MP, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem a seguinte composição: o Procurador-Geral de Justiça e o seu vice, que o integram como membros natos. Tornou-se Procurador-Geral, é membro do Conselho. Tornou-se Vice-Procurador-Geral, é membro do Conselho. 4 procuradores de Justiça, eleitos para mandatos de 2 anos, na forma do inciso 4º do artigo anterior. Isso aqui, o artigo anterior, 162, fala do Colégio de Procuradores e Promotores. Permitida uma recondução, 4 procuradores de Justiça, eleitos para um mandato de 2 anos, por seus pares, eleitos pelos próprios procuradores de Justiça. Cuidado, não é subprocurador de Justiça, é procurador de Justiça, porque o MPDFT não tem sub. O MPDFT tem promotor de Justiça, adjunto, promotor de Justiça, sem a palavra adjunto, e acima o procurador de Justiça, e como chefe o Procurador-Geral de Justiça. Os procuradores de Justiça elegerão 4, e o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça elegerão mais 4, 8, com o Procurador-Geral 9, com o Vice-Procurador-Geral 10. Tá certo? Permitida uma mandato de 2 anos, permitida uma reeleição. Ok, senhores? Agora, atribuições do Conselho Superior de cada ramo. Atribuições do Conselho Superior de cada ramo, eu falo depois que você tomar uma água. Dá 5 minutos de intervalo, tá certo? Que eu volto a falar das atribuições do Conselho Superior de cada ramo, que é extremamente importante, pessoal. Extremamente importante. Quer apostar comigo que vai cair uma alternativa sobre a atribuição do Conselho Superior de cada ramo? Vai por quê, pessoal? Porque é o órgão mais importante no sentido que tem mais poder dentro de cada ramo. Tanto que tem mais poder, qual que é o órgão que manda o sujeito embora reprovado no estágio probatório? Conselho Superior. Qual que é o órgão que autoriza a instaurar processo administrativo contra membro? Conselho Superior. Qual que é o órgão que fala, que destitui, que exonera, antes do término do mandato, o Procurador-Geral do Trabalho, da Justiça Militar? Conselho Superior. Qual que é o membro que forma a lista tríplice para escolha do Corregedor-Geral? Conselho Superior. Votaremos nele depois do intervalo, ok, pessoal?